Salve, salve, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de aprofundamento curricular. O hashtag se liga na mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, um homem de 1,76 m, cabelo curto, barba crescida. Estou usando uma blusa de frio preta, uma calça preta também. Estou atrás de uma bancada de pedra preta também. E estou aqui para a nossa aula de hoje, que é super especial. A gente está na atividade 4, né? A gente iniciou a atividade 4 na aula passada. Estamos aí na segunda aula falando sobre um tema interessante, né? O título da aula é esse, ó. Qual é o filme? É uma pergunta. E a gente vai falar sobre um tema interessante que é um texto, né? Um gênero textual que é muito usado para poder a gente fazer prévias de filmes, né? Então eu trouxe aqui também... antes de apresentar meu convidado, calma aí. Meu sinal de Libras é esse aqui, ó, o Mzinho próximo da bochecha. Comigo agora está o Sidney, que é um querido. Seja bem-vindo, Sidney. Está comigo para fazer a tradução de Libras. E ao meu lado está um professor especialíssimo que vai me ajudar hoje nas brincadeiras da aula. Olá, seja bem-vindo, professor Kleber. Olá, estudantes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Kleber, professor de Ciências Humanas aqui do Centro de Mídias, professor de História e também de Aprofundamento. E eu sou um homem pardo, estou com cabelo curto, com um topete, tenho uma blusa azul, uma camiseta preta estampada, estou de calça jeans e também de tênis. E eu já dei uma olhada aí pelo título da aula, né? Percebi que a gente vai discutir aí questões sobre cinema, é isso mesmo? Sobre cinema, é isso. Beleza. Olha só, essa pergunta do qual é o filme poderia ser atrelada a diversos outros tipos de brincadeira, mas aqui vai ser assim, professor, ó. Eu tenho a sinopse, beleza, né? E através da sinopse eu vou precisar saber se você consegue descobrir qual é o filme, né? Então, através da sinopse. Então, será que a minha sinopse foi bem feita a ponto de não entregar tudo, mas te dar pistas de qual é o filme? É isso que a gente vai ver aqui durante a aula. Mas vamos apresentar aí primeiro os objetivos da aula. O objetivo da aula está na tela, ó, retomar o conceito de sinopses para a produção daquelas referentes aos filmes da Filmoteca. Vocês têm aí um trabalho legal para fazer, a Filmoteca, que está sendo aí direcionada pelo componente do meu amigo Mauro Marcel, Clube de Representações Culturais. E ele está nessa formatação de Filmoteca, é preciso que haja aí as sinopses dos filmes que foram escolhidos, né? Vocês precisam fazer essas sinopses, tá certo? Então a gente vai fazer aqui um exercício para mostrar como que a sinopse é um texto que auxilia na divulgação, né? E no consumo das obras audiovisual. Olha só, na aula de hoje, conteúdos, a gente tem o quê? Retomada do conceito de sinopse e a brincadeira do qual é o filme, adivinhe pela sinopse. Então é uma aula mais dinâmica, um pouco mais descontraída, para a gente poder reforçar a importância desse gênero textual, já que já falamos muito sobre ele, né? Aprofundamos sobre como que funciona a construção desse texto, quais são as etapas, as características, a estrutura que a gente precisa observar quando vai redigir um texto como esse. Muito bem. Então, para começar, está aí na tela para vocês, olha só. Nós temos aí como se fosse, aí ó, é como se fosse aquela capa, né, do DVD, digamos, né? Legal. Como se fosse a capa do DVD. Então você tem a capa de frente, né? Que ali está o título, e o que chamaríamos no livro da quarta capa, né? Que seria o fundo do DVD, que é onde vinha a sinopse. Então, antigamente, professor Kleber, e eu falo antigamente, parece que a gente está falando de outro século, né? Não é outro século. Calma lá. Faz o quê? Na década passada isso ainda acontecia, se eu não me engano, ou não. Ou no final da década dos anos 90, começo dos anos 2000, acho que... 90 para fitas, né? De 2000 a 2010 ainda acontecia isso, um pouco, né? Bastante. E de 2010 para frente, acho que aí já começou a reduzir bastante, que eram as videolocadoras. Você ia muito em videolocadora? Ia para alugar os DVDs. Da época da fita. Da fita de videocassete. Não cheguei a pegar esse período porque a gente não tinha videocassete. Sim. Então, mas a gente pegou a época do DVD. Então a gente ia muito na locadora, não só para alugar os DVDs, mas as locadoras, pelo menos lá da minha cidade, elas tinham também videogames. Videogames era bem comum mesmo. Então o pessoal ia alugar um filme e também jogar algum joguinho, caso você não tivesse um videogame em casa. Então a gente era um ambiente muito frequentado. E as videolocadoras eram assim, né? Assim como acontece, porque tem o estudante aí está acostumado com
os streams, né? Os aplicativos de streaming, aí ele fica às vezes, por exemplo, abriu lá o meu aplicativo de streaming, aí eu começo a procurar um filme para assistir e fico às vezes o dia inteiro. E não assiste nada. Não consegue. Gente, acontecia a mesma coisa na videolocadora. Era a mesma coisa. Você ficava horas no corredor. Sim. Né? E pega um videocassete e uma fita na mão, olha, legal. Aí já tô levando, não vou levar. A não ser que fosse lançamento. Que aí quando era lançamento tinha até briga, né? Sim. Então você tinha que reservar até, pegar a fita no dia certo, então aí já tinha mais uma certeza. Mas quando você ia escolher filme de catálogo, era a mesma coisa que acontece hoje, Netflix ou nos outros streams que você entra. Fica um tempão tentando resolver qual que você vai assistir, porque aí você acha que esse aqui é legal, mas aí você olha pro lado e já vê um outro que é mais legal, aí você fica carregando os dois na mão, aí andava. E a gente ficava de prateleira em prateleira, né? Corredor em corredor, ficava horas às vezes dentro da videolocadora para poder escolher. E se fosse assistir os filmes com os amigos, por exemplo, aí que dava briga, né? Aí que dava briga. Cada um gosta de um gênero diferente. Bicho. Ou então você queria levar 5, 6 filmes e aí o cara da locadora falava, não pode, você tem que levar no máximo 3, no máximo 4, cada um tinha a sua regra, né? Pelo tanto de dia que você podia ficar. Bom, tudo isso aí faz parte de um passado, Sim. é um passado recente, mas já é passado. O detalhezinho, se você... Eu sei que quando tinha as videolocadoras de fita, né, no caso, você tinha que trazer a fita rebobinada. Rebobinada, né? exatamente. Assim, né? E o DVD não podia ser arreado, você devolvia o DVD e tinha que estar no estado bom. E a fita tinha que ser rebobinada, exatamente. Sim. Você terminou de assistir ao filme, põe para rebobinar, porque tem que devolver rebobinado, senão pagava uma taxa, tinha locadora e cobrava taxa. Cobrava? Para rebobinar. Olha só que coisa louca, né? Bom, mas o fato é que, em comum com tudo isso, levando em consideração um passado recente em que a gente tinha que frequentar locadoras para poder comprar não, né? Alugar o seu filme que você ia assistir naquele fim de semana ou no meio da semana, quando fosse, entre isso e o que a gente tem hoje, sempre existiu uma coisa em comum, que é a tal da sinopse. Sim. Porque o que é a sinopse? A sinopse, ela é aquela porta de entrada. Porque, por exemplo, Kleber, você gosta de filmes de que gênero? Eu gosto de filmes de terror, de ação, de aventura e também alguns clássicos. Então, aí você, por exemplo, vamos pegar que fosse ação, né? Beleza. Você tem, além de você ter o gênero que você já tem a preferência, automaticamente você já vai criando também familiaridade e vai dando uma preferência para determinado ator, determinada atriz, determinado diretor, determinado tipo de filme, né? Que dentro daquele gênero. E aí quando você chegava na locadora, você tinha essa questão de procurar, viu? Tem um filme do Bruce Willis, por exemplo. Pô, já sei que é um filme bom. Sim, né? Arnold E aí Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal e tal. Aí você pegava lá o filme dele, já chamou a atenção por causa disso. A partir disso, aí você já virava o filme e começava a ler. Não, primeiro tem o título, né? A cara do filme, tudo que chama atenção. Aí depois você vira e começa a ler a sinopse. Então a sinopse, põe na tela aí pra eles, convite para entrar. Por quê? Porque você não assistiu ao filme ainda, então você não sabe exatamente o que é o filme. Você tem pistas. Então olha só, o que a sinopse faz? Ela cita os principais fatos que vai ocorrer ali no filme. A narrativa que valoriza a obra com o intuito de recomendá-la, porque a sinopse ela tem essa ideia, tá? É para recomendar, obviamente. Você não vai colocar a sinopse atrás do seu filme para poder dizer que o filme é ruim. Não alugue esse filme porque ele é ruim. Não, é para recomendar, né? Mas nunca antecipa o desfecho, porque é exatamente isso também, né? Você não pode quebrar toda a graça. É o que eu acho que acontece muito hoje com os trailers. Tá? Porque eu acho que a sinopse não. Você clica ali, você lê o que está acontecendo, o que vai acontecer no caso, né? Mas de maneira resumida. Mas muitas vezes os trailers acabam entregando muita coisa dos filmes. Né? Então às vezes você vê o trailer 1, legal, beleza. Quando chega no trailer 4, né? O cara já entregou praticamente o roteiro inteiro do filme. Então eu normalmente vejo só um trailer quando o filme me interessa, assim, eu vejo só o primeiro. Uma dica do professor Kleber, já está acompanhando essa estratégia aí que está acontecendo. É um equívoco, né? Que pode estar acontecendo aí na hora de fazer a seleção, a montagem do trailer, né? Sim. Porque o montador tem que ser muito bom. E tem montador de trailer também que sabe enganar bem, né? Também. Você pega aquele trailer você acaba tendo uma reviravolta ali você na fala, trama, que filme fala, sensacional. Aí quando você esperava. começa a assistir o filme, fala, caramba, o trailer era muito bom. O trailer era muito bom. Bom, a sinopse tem isso. Então a sinopse é um convite a entrar. É a mesma coisa quando você vai comprar um livro, é a mesma coisa quando você chega na livraria, pega um livro e vai olhar, você vira a quarta capa, lá tem um resumo, que é a sinopse também, né? Sobre o que tem na obra, mas também não vai antecipar
o final. Ele vai te dar pistas, ele vai falar sobre fatos principais, vai fazer ali algumas alusões, mas nunca antecipa o final. Por quê? Porque você precisa ter... É um convite para você entrar, não é contando a história resumida, tá? Então a sinopse não é um resumo, tá? O resumo é outro gênero, o resumo vai tratar de todos os fatos do livro ou do filme. Tal. A sinopse não, ela é um convite, então vai pegar pontos ali, né? Principais da obra e que são importantes, segundo quem está escrevendo, para chamar a atenção da pessoa para poder consumir aquela obra. E o interessante é que quando a gente usa os streamers da vida, né? Você entra nos aplicativos e tal, normalmente aparece primeiro a sinopse e depois o trailer, né? Quando depois você vai clicar para assistir um filme, aparece, já tem o texto, né? Já tem. Com a capinha dele. Porque você está ali selecionando, né? Isso. E já automaticamente vai aparecer o texto para você saber do que se trata, para você ver qual a importância de uma sinopse. Imagina um cara que cria a sinopse, né? Como ele não deve ser um cara bem... Deve ganhar bem. Provavelmente sim, né? A gente vai descobrir isso daí, a gente vai fazer uma busca aí para saber. Olha só, como eu sou um professor muito criativo, né, professor Kleber? Porque olha só, antes de colocar na tela, eu vou só explicar. A gente tem aqui, as nossas aulas, elas são divulgadas aí em nível nacional ou até mundial, porque o YouTube tem alcance onde a pessoa quiser, né? Então a pessoa entrou lá e selecionou. Então a gente tem todos os cuidados aqui, né? Existe uma regra, normas tal, que a gente não pode divulgar materiais que têm o direito autoral protegido e que as pessoas não liberam, né? Então a maioria das coisas as pessoas não liberam. Ou tem direito autoral protegido e a gente não consegue liberação por algum motivo, e aí a gente não pode divulgar. Então, as nossas aulas não são, por exemplo, tão realistas nesse ponto, né? A gente não pode pegar um filme e trazer aqui e falar assim, vou mostrar para você como que é o trailer de um filme, ou vou pegar a capa do filme e colocar aqui, porque isso aí demanda aí ter que correr atrás de direito autoral de um monte de gente, de um monte de empresa, então, e às vezes as coisas não são tão fáceis. Quando a gente consegue, a gente coloca. Quando não consegue, a gente tem que criar. E aí eu criei. Você criou, então, sinopse eu fui e falei, olhei para uma capa de um filme e falei, vou fazer uma outra aqui que seja... na verdade, eu fiz uma sinopse no estilo streaming. Olha só como fica na tela aí. No estilo streaming. Então eu peguei uma foto que tem direito autoral liberado. Beleza. Coloquei no fundo, aí fazer no texto. O nome do filme é como se fosse uma... paródia em cima de um nome de um filme que existe, e eu fui criando. Então, é só para você entender como que funciona. Hoje no stream é assim, né? A gente entra, tem essa cara, né? É isso aí. Já tá o filme ali, alguns, né? Tem os que e depois tem os links, né, dos trailers e tal. Isso, e aí você pode entrar, vai ter sempre um link que você vai entrar ver os episódios, se for uma série, se for o filme você vai ver os trailers e tal. E aí estão lá. Então esse aí é o Olhos Sedentos. Perceba que aí tem uma ligação entre o título e a foto. Tá? Quem já assistiu um filme parecido vai conseguir perceber a referência, já né? Percebi. Olhos Sedentos. E aí eu coloquei ali o 98% relevante, porque isso é muito comum hoje nos streamings, porque as pessoas ficam ali, é como se fosse ali os críticos de cinema, né? Então, o filme foi bem avaliado, porque os críticos, que são na verdade as pessoas que estão assistindo, não são críticos especializados, são as pessoas que estão assistindo, vão dando lá suas estrelinhas. Sim. E aí vai tornando um filme relevante ou não relevante, né? Eu pus o ano aí, né? Que é 2022, o ano da produção. 14 está relacionado à questão da idade da faixa etária, né? E que é permitido, então é só acima de 14 anos. O tempo do filme, 1h55. Aí vem a sinopse, que é um trecho bem curto ali. Ela é bem curtinha. Esteja preparado para suar frio, pois esse filme é mais do que uma simples história de monstro assassino. Há algo de mitológico e poético que potencializa o medo paralisante. É de perder o fôlego. Olha só que legal. Eu contei muito pouco do filme, né? Muito Na verdade, pouco. Eu contei muito pouco, porque dando a ideia de que existe muito suspense, existe muita... existe um lado sombrio aí, mas que também tem uma relação poética e tal, mas não contei a história. Então, algumas sinopses são assim. Sim. Nem todas vão detalhar a história, tem umas que vão ficar ali bem superficial mesmo, porque quer chamar o telespectador, no caso aí, para usufruir, para adentrar, né? Acho que principalmente filmes de terror, né? Porque se você entregar demais, acaba se você começa a contar 1, 2, 3 coisas, você já dá muita pista, né? Uhum. E aí você tira o próprio suspense que é comum nesse tipo de filme, né? E aí tá a sinopse. Então, eu trouxe essa obra aí que a gente fez para poder exemplificar como tem sido hoje, a cara que é hoje. Você viu que aquela anterior, que é a capa,
era como era antigamente. No meu tempo aí de estudante, era na videolocadora, era capa de DVD, capa de videocassete, de fita de VHC, né? VHC, que chamava. Hoje não, hoje nós temos os streamings. E ele fica com essa cara, tá certo? Bom, vamos lá para nossa brincadeira, que a gente tem 14 minutos, vamos ver se o professor Kleber está afiado. Bora. A brincadeira é o seguinte, volta aqui para mim, Gui, só para eu explicar para eles, olha só. Nesta brincadeira, eu vou ler as sinopses para o professor, tá? Então, eu tive o cuidado de, nas sinopses, não dar muitas pistas. Às vezes, você vai procurar a sinopse aí na internet, ela vai estar um pouco melhor que a minha, no sentido de mais informação. Mas essas informações eu tirei propositalmente, você vai comparar aí, porque eu não queria dar muita chance para o professor. Senão, se eu falo, por exemplo, o nome de um ator aqui no meio da sinopse, às vezes tem o nome do ator, ou o nome de uma personagem que é muito conhecida. Aí, se eu coloco isso na sinopse logo de cara, o professor já mata só de ouvir o nome da personagem ou do ator. Então, eu fui tirando essas pistas que deixavam muito evidentes e coloquei uma sinopse um pouquinho mais superficial, para ver se o professor consegue acertar o nome do filme. E aí, você pode fazer aí com seus amigos... vai pausando, entendeu? Mostra e vai pausando para ver se eles conseguem acertar o nome do filme, tá certo? Então, qual é o filme? O primeiro filme, vamos lá. Norte da Itália, século XIV. Um mosteiro isolado recebe a visita do frade franciscano Guilherme de Baskerville e do jovem noviço Adson, que vieram tentar apaziguar conflitos entre diferentes ordens religiosas. Sua chegada, no entanto, coincide com uma série de mortes misteriosas. A maioria dos religiosos ali atribui as mortes a forças malignas, mas Frei Guilherme não acredita nisso e decide investigar. Mas terá que enfrentar o inquisidor Bernardo, que chega logo depois, decidido a encontrar os supostos hereges assassinos e levá-los à fogueira. Isso acontecia mesmo, você é professor de história. Sim. Isso aconteceu mesmo na nossa... Não o filme, né? Não estou falando a história do filme. Mas estou falando esse tipo de coisa. Aconteceu na nossa história mesmo? Sim, o período, né, das heresias. Né, das heresias. As pessoas eram condenadas à morte por entrarem em conflito com os ideais da Igreja Católica, né, no período medieval. Então, eu trouxe ali a questão do inquisidor, que é isso, que eram os inquisidores, e as pessoas eram queimadas nas fogueiras. Era um negócio macabro, né? Pesado para aquela época. E heresia era qualquer coisa que eles considerassem heresia, né? Qualquer coisa. Seja lá, a partir de hoje você quer heresia, é heresia. Poderiam ser as coisas mais simples, como, por exemplo, às vezes fazer um chá. Que se você fizesse chá de ervas, por exemplo, você poderia ser acusado de bruxaria. De bruxaria. Olha só que aí era uma loucura, heresia, né? E se aí tinha um julgamento lá que ele já te condenava a fogueira e pronto. É isso aí. Que filme é esse, professor? Esse eu sei, porque eu assisti a primeira vez na faculdade. Muito bom. E ele tem uma pegada meio de Sherlock Holmes, por isso que ele é curioso. Porque ele é medieval, então normalmente você associa, filme medieval vai ser filme de batalhas, guerras, né? Sim. Só que aí ele entra numa pegada de Sherlock Holmes, de investigação criminal. Detetive, então, né? Eu achei muito legal. O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, que também é homônimo aí de uma obra, né? Um livro do Umberto Eco, né, que faleceu recentemente, O Nome da Rosa. Filme maravilhoso, super recomendado para todo mundo que quiser aí ter contato com esse tipo de obra. E é uma obra adaptada, tá? É um roteiro adaptado, como a gente tem falado aqui de crítica e literatura, então é um roteiro adaptado de um livro do Umberto Eco. O Nome da Rosa, maravilhoso esse filme. Eu também assisti. Incrível. Eu assisti na escola também, eu acho que eu estava no ensino médio. Então, assim. eu assisti na faculdade, não foi nem no ensino médio. É muito bom. Então ele acertou o primeiro, já está com 1-0 já. Olha só. Muito bom. Aí sim. Saiu bem, mas eu acho que eu começo sempre com o mais fácil, professor. Então vamos lá, complica aí. Vamos pro próximo agora. Vamos lá. Uma família sertaneja se divide quando a filha mais velha, Luísa, se recusa a acompanhar os pais na peregrinação liderada por Antônio Conselheiro. Luísa foge e se torna prostituta, passando a viver de forma independente. Sua família migra para Belo Monte, região de Canudos, onde Antônio Conselheiro e seus fiéis procuram resistir aos ataques dos soldados federais enviados para acabar com o povoado. Essa história também é conhecida? Essa história é conhecida, a história da Guerra de Canudos. Sobre isso, né? Porém, agora eu não sei se o título do filme
é a Guerra de Canudos ou outra Então, coisa. agora bateu a dúvida também, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a Guerra de Canudos. Parece que a palavra Canudos vem grandão no filme e a guerra talvez venha pequena. Porque o período histórico que a gente está falando é o período da Guerra de Canudos. Só Guerra que eu de não Canudos. sei o nome do filme. Foi uma se é era, Canudos ou se muito triste, uma página muito triste da nossa história, Sim, né? o período onde nós temos os movimentos messiânicos, que é as populações mais pobres estavam seguindo líderes religiosos que... E o que tinha acabado de acontecer historicamente, professor? Então, a gente estava no começo da República. Da República, né? A transição entre Império e República, né? E assim, foi uma república que não, no caso, priorizava os mais pobres. Então as pessoas eram jogadas, largadas, passavam fome, necessidades básicas e elas começaram a seguir esses líderes religiosos. Sim. Então, no caso, o Antônio Conselheiro era um desses líderes religiosos que pregava que Canudos deveria ser uma cidade separada do Brasil. Então, Sim. imagina uma Ele cidade era um imperialista, né? separada da República. Sim. Então, o governo acabou atacando, né, a cidade de Canudos, dizimou parte da população. Só que... Mas primeiro passou um pouquinho de vergonha, né? passou. Que foi mandando se umas não me engano, foram milícias 11, e tal, aí até 11 até mandar o exército mesmo pesado para massacrar pessoas que estavam com enxadas, pedaços de pau, algumas espingardinhas de matar passarinhos. Sim. E massacrou mesmo. Quer dizer, o próprio exército nacional contra o seu próprio povo. Foi uma página que a gente tem. Porque eu falo muito sobre isso nas aulas de literatura, porque também entra, né, esse contexto histórico na aula de literatura ali, quando a gente está começando o modernismo, o pré-modernismo, e aí eu falo para eles que a gente se apega muito a histórias trágicas americanas, europeias, tal, aí eu falo assim, o Brasil tem muitas histórias trágicas que se virassem filmes aí hollywoodianos, a gente teria aí sucessos de bilheteria, e essa é uma das histórias. Né? O interessante também é que depois da Guerra de Canudos nós temos o surgimento das primeiras favelas do Brasil. Sim. Tem uma explicação por detrás, mas é um pouco longa, extensa. Então, aquela questão da europalização que começa a ter nos grandes centros, tudo isso aí a gente pode falar. E é importante vocês pesquisarem sobre essa página da nossa história. Eu falei a Guerra de Canudos. Acertou! A Guerra de Canudos estava lá, Guerra de Canudos, então... é isso mesmo. Beleza. Acertou. Qual é o filme? Vamos ver esse agora. Agora ele não acerta. Eu comecei bem, você viu? Eu comecei bem na moralzinha, bem fácil o primeiro, bem fácil o segundo, agora quero ver ele acertar o terceiro. Vamos lá. O filme acompanha a história de 5 irmãs de uma família inglesa de aristocratas rurais lidando com questões de casamento, moralidade e preconceito. Agora eu quero ver. Você vê que agora eu fiz aquela sinopse que não entrega nada. Agora não entregou nada e eu não faço ideia. Não faço ideia. 5 irmãs... Uma família inglesa de aristocracia, então é na época do Império, né? Não é antes da Revolução Francesa, lidando com questões de casamento, moralidade e preconceito. Não sei. Essa palavra final aí dá uma dica. É uma dica, preconceito. Tem no título? Tem seria no título. Isso? Preconceito ou preconceito? E aí, o pessoal em casa já deve estar sabendo, já falando assim, não, tá assistindo, falando não lembro, não adianta. Não sabe? Não Vamos sei. ver. É uma obra adaptada também, um roteiro adaptado também, de uma obra muito famosa, de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Tem um livro, é isso mesmo, eu lembrei. Um roteiro adaptado da Jane Austen. Não assisti o filme ainda. Maravilhoso. Confesso que não assisti. O livro é muito bom, o filme também. O filme corresponde ali com a grandeza da obra. Temos 6 minutos ainda, vamos continuar. Então, Orgulho e Preconceito, gente, é uma história maravilhosa. Para quem quiser aí acompanhar tanto, assistir ao filme como ler o livro, tá falando de mulheres que estão à frente do seu tempo. Isso é maravilhoso, porque são mulheres numa época em que a mulher realmente não tinha direito a nada. Para você ter uma ideia, uma das coisas discutidas nesse filme é o direito à herança, que a mulher não tinha, né? Então, se o pai deixasse herança e só tivesse filhas, a herança ficava pro primo. Ou pro parente homem mais próximo que tivesse. E no caso delas era o primo. Então olha só como que era o negócio. A mulher não tinha direito... Aí para ela poder ter direito a essa herança, ela teria que fazer o quê? Casar. Entendi. Porque a herança vai pro marido. E vai pro marido, entendeu? E é o caso da Elizabeth, porque a Elizabeth não quer casar, tá? Então é uma história muito legal para mostrar como que algumas mulheres, mesmo em épocas muito complicadas, já se insurgiam contra esses costumes que eram machistas. Então, quando a gente vê conquistas hoje, essas conquistas começaram com batalhas muito antigas, né? A Jane Austen vem trazer isso nas obras dela. Eu acho interessantíssimo. Não é só Orgulho e Preconceito, tem outro filme também, outra obra dela que é Razão e Sensibilidade. Ela gosta de usar esses termos assim sentimentais e abstratos,
mas são obras maravilhosas, que tratam de temas pertinentíssimos. Vamos para o próximo. Qual é o filme? Olha lá. Após a sua morte no ano de 1869, Brás Cubas decide por narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, a fim de se distrair na eternidade. Começa então a relembrar dos amigos como Quincas Borba, de sua displicente formação acadêmica em Portugal, dos amores de sua vida e ainda do privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar na vida. Essa tá fácil. Memórias Póstumas, né? Memórias Póstumas. Um livro coloquei excelente. Aí, o livro chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. O professor aqui errou e colocou o nome do filme igual. Não é, o filme só chama Memórias Póstumas, tá? Se for procurar, apesar que não vai ter problema. Se você colocar Memórias Póstumas de Brás Cubas ou filme, vai aparecer o filme certo. Vai aparecer certo, né? Mas é que ele só chama Memórias Póstumas, ele não tem o título completo. Mas esse filme é muito bom. A gente falou muito sobre ele nas aulas aqui, é um roteiro adaptado também da obra do Machado de Assis. E teve uma série também. Teve uma série de TV, acho que passou na Globo. Eu não me lembro o nome, mas teve. Também não lembro. Não lembro. Ela tem um nome diferente. Sim. E essa obra é marcante do realismo. Lembrei do nome, Capitu. Capitu. Mas Capitu não é Memórias Póstumas. Não Capitu é Dom Casmurro. É Dom Casmurro. Que é do Machado também. É do Machado também. Muito bem lembrado. Então, 2 dicas aí. Ler Memórias Póstumas e Dom Casmurro. E procurar os filmes. E a série. Vamos para mais uma que está terminando aqui. Bora lá, vamos lá. Essa aqui eu acho que você não vai acertar também não. Você tá 3-1? 3-1, né? 3-1. Vamos lá. Nova York, 1922, Nick Carraway vai morar do outro lado da Bahia com sua prima Daisy, tornando-se vizinho de um excêntrico milionário festeiro e começando a frequentar a sua casa, a casa do festeiro, né? Beleza. A partir daí, descobre o mundo deslumbrante e fraudulento dos ricos, narrando suas desilusões, traições e tragédias das quais também participa. Eu acho que eu sei porque eu assisti esse filme recentemente, que é um filme do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é o ator principal mesmo desse filme. Meu Deus, eu esqueci alguma coisa, Gatsby, Gatsby. É Gatsby? É Gatsby. Gatsby, o nome do cara, né? O Fantástico Gatsby. Não, é o grande Gatsby. É isso aí. Muito bem, uma obra também, um roteiro adaptado de uma obra. Francis Fitzgerald, acho que é o nome do autor que escreveu esse livro e foi adaptado para o cinema com uma performance maravilhosa do Leonardo DiCaprio e o outro autor que é o Homem-Aranha antigo. O Tobey Maguire. Ele mesmo. Então, um filme maravilhoso. Muito bom mesmo. Vamos ver se tem mais um? Não temos. Acabou. Professor. Sim. Essa daí eu vou fazer o seguinte. Como você falou só Gatsby, eu vou te dar meio, tá bom? Ponto, tudo bem. Vou ficar meio. Então você ficou com 3,5 contra 1 meu, tá bom? Tá ótimo. E aí, a ideia, qual que é a ideia? A ideia é, a sinopse, ela precisa trazer pontos importantes, ela precisa se referir ao filme na sua essência. Então você vai sempre pegar alguma coisa que é da essência do filme. Por exemplo, nesse do Grande Gatsby, a gente vai falar de um vizinho excêntrico, que é milionário, festeiro, e aí a gente vai trazendo coisas que são características do personagem mesmo, para poder fazer com que a pessoa entenda o filme. Por quê? Perfeito. Não é que você o tempo todo vai fazer essa brincadeira, mas é que ao ler a sinopse você consegue entender a essência do filme. E ele conseguiu lembrar só de ver algumas pistas que a gente deixou aí. Algumas tinham nome de personagem e tal, mas a essência ali, contar a história, contexto, isso é importante. Então, eu espero que tenha ajudado vocês na construção das suas sinopses, tá bom? Não se esqueça aí, eu deixo sempre as orientações para o estudante, aproveitar bem o material, ler os textos, as anotações, fazer anotações, observar a integração desse componente com os outros componentes do aprofundamento, acessar os links que eu deixo sempre no material para saber mais e fazer a tarefa que a gente posta quando tiver, porque agora vai ficar, tem aulas que tem aulas que não tem, mas se tiver a tarefa, procura lá fazer tudo direitinho e vai dar tudo certo. Muito obrigado, professor Kleber. Eu que agradeço a participação, foi muito legal estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, até a próxima aula. Um abração, tchau, tchau.